E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson Medina, sou pedagogo, professor de inglês e um aspirante a poliglota. Nesse canal eu falo de assuntos relacionados a aprender idiomas, principalmente o inglês. Então se esse é um assunto que está no seu objetivo, já se inscreve no canal, assiste esse vídeo até o fim porque eu tenho certeza que você vai gostar. E se você gostar, já clica lá no curtir. Hoje eu trouxe, assim, gente, é uma convidada muito especial para falar pra gente um pouco como é ser poliglota. Ela também tem outros canais no YouTube, eu vou deixar ela falar um pouquinho, mas qualquer coisa os links estão aqui na descrição. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Adriele Sonaglio, eu sou instrutora de idiomas, sou formada em bacharelado em turismo, mas na verdade sigo hoje mais essa onda dos vídeos, tenho cursos online e tudo mais voltado a idiomas, né? Eu tenho 5 canais no YouTube e entre eles eu tenho o Espanhol para Brasileiros, que eu ensino espanhol, Inglês para Brasileiros, que eu ensino inglês, e também tenho o canal Quero Ser Poliglota, onde eu compartilho um pouco de outros idiomas que eu não me sinto tipo tão confiante, que eu não tenha tanto conhecimento como inglês e espanhol para ensinar, para ter um canal só daquele idioma, mas sim que eu estou aprendendo, que eu quero compartilhar o que eu vou aprendendo, o que eu já sei e tudo mais com vocês daí nesse outro canal, Quero Ser Poliglota. Aí eu falo de italiano, de francês, de alemão, alguns idiomas eu falo mais, um pouco menos, e também alguma coisa de inglês, espanhol e português junto neles quando eu faço vídeos mesclados, do tipo ensinar a diferença da pronúncia do CH nesses idiomas todos, como que fica em cada idioma, né? Esse tipo de coisa mais mesclado, ou esses idiomas específicos que eu não tenho canal só deles, né? Eu também sou fundadora do Espanhol de Verdade, que é um projeto, né? Um curso completo online, tem outros, tem curso menor, tem e-book, tem várias coisas, alguns materiais gratuitos, alguns pagos. O meu curso completo de espanhol hoje conta com mais de 1000 alunos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e enfim, é uma ótima experiência, é muito bom poder ajudar as pessoas a irem atrás do seu objetivo, assim, de se tornar bilíngues, trilíngues, poliglotas, enfim, porque realmente traz muitos benefícios pra nossa vida, tá? Cala a boca. Adriele, revela pra gente aí quais práticas que foram realmente eficientes na hora de aprender um novo idioma. Bom, eu acho que algumas coisas em comum que as pessoas que conseguem aprender mais de um idioma, por exemplo, ou mesmo um idioma para começar, né? Práticas que têm sucesso, êxito e tal, são, por exemplo, assistir séries, ver filmes, coisas assim. Pode começar com legenda, tranquilo, não tem problema nenhum, pode ser com a legenda em português ou naquele idioma, por exemplo, no inglês, digamos, mas o importante é ouvir com o áudio original, porque assim tu vai acostumando o teu ouvido. Músicas ajudam, leitura, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler, mas leitura ajuda também. Uma outra coisa que eu acho que funciona bastante pra mim é tipo assim, tô pensando numa coisa, ai, a cadeira é vermelha, putz, mas como é que eu falo isso em inglês? Se eu não sei, eu já vou na hora pesquisar, assim como em português mesmo, se alguém usa uma palavra que eu acho, nossa, que palavra chique, o que será que significa isso? Não faço a mínima ideia. Já vou lá direto no Google, amigo nosso da vida, e procuro o que quer dizer aquela palavra, sabe? Pra não deixar pra depois, porque depois tu vai algum dia precisar de novo saber o que é vermelho, o que é cadeira, o que é não sei o que, e tu não vai estar sabendo porque tu não pesquisou lá. Se tu pesquisar naquele dia, pode ser que tu lembre na próxima vez e aí tu vai cada vez memorizando mais e não esquecendo como que diz vermelho, como que diz cadeira, como que formula aquela frase e tudo mais. Então tu pode usar o Google Tradutor, pode usar dicionário, pode usar o próprio Google, né? Dependendo da dúvida que tu tiveres. Eu tô aqui olhando pra cadeira tentando ter ideias do que falar. Mas, assim, eu sou muito a favor de gramática, tem gente que é a favor de, não precisa falar perfeitamente, pelo menos no começo, aprende de qualquer jeito. Outros dizem também que tem que absorver bem pra depois colocar em prática. Eu não sou a favor disso e mesmo no meu curso eu não trabalho dessa forma. Eu acho que o que tu aprendes, tu já tens que ir colocando em prática. Então se eu aprendi, oi, tudo bem, né, hi, how are you? Eu vou já colocar em prática o hi, how are you? Porque é frustrante pra ti ficar, digamos, um ano aprendendo um negócio, ou às vezes anos ouvindo um negócio, vendo as pessoas falarem e não ver o teu próprio resultado, né? Então eu acho que vai aprendendo e já vai colocando em prática. E aí, digamos, surgiu uma viagem agora. Eu estudei só 2 meses, não tem problema. Tudo que eu aprendi nesses 2 meses eu já vou poder colocar em prática na minha viagem, entendeu? Outra coisa que eu acho muito importante é trabalhar bastante com leitura. Mas não precisa ser obrigatoriamente livro, ou filme, ou isso ou aquilo.
sabe, às vezes as pessoas ficam, ai, leitura é chato, tem gente que não gosta, como eu, por exemplo, mas a leitura que eu digo é qualquer coisa que envolva a leitura, seja um vídeo com a legenda dele original, seja um livro que tu tá lendo e vendo o que tu tá, entendeu? Aí melhor ainda se tiver um livro ou frases ou o que for com áudio, porque daí tu vai estar vendo como se escreve e ouvindo e absorvendo aquilo lá, e melhor ainda se tu praticares a repetição, pra ir acostumando a falar aquilo ali, né? E aí tu vai memorizando como que se escreve, porque tem muita gente que, por exemplo, viaja, aprende na marra ali a se comunicar, mas se um dia precisar escrever um e-mail ou precisar do inglês, eu tô usando o inglês de exemplo, mas pode ser outro idioma, né? Pro trabalho ou o que for, ela não vai conseguir colocar em prática a escrita, porque ela só aprendeu a fala, então eu acho que tem que ser um conjunto de todas as coisas, né? E claro, colocar em prática, seja tu falando contigo mesmo, falando com alguém que tu conhece, usando aplicativos no celular, tem vários, Hello Talk, Hello Pal, o próprio Hello, Tandem, enfim, tem vários que tu pode se comunicar com nativos. E se tu tiver a oportunidade de fazer o intercâmbio, por que não, né? Os intercâmbios, eu sou super a favor, se a pessoa tem a oportunidade. Eu acho que tu não é obrigado a sair do país pra conseguir aprender um idioma. Eu conheço gente que é fluente em idiomas e que nunca saiu do Brasil. Mas se tu tiveres a oportunidade de estar em contato com a língua ali diariamente, é muito bom. E lembre-se, não adianta só tu estudar e, por exemplo, tô fazendo um cursinho de inglês. Vamos usar o inglês de novo, pode ser de espanhol, de francês, de alemão, enfim. Tem aula uma vez na semana, tu tem que ter noção de que tu não vai ficar fluente na tua vida, a não ser que tu estude 700 mil anos, indo só aquela uma aula da semana de 1, 2 horinhas. Não tem como, entendeu? Tu tem que estar sempre em contato com o idioma, seja com música, filme ou todas aquelas possibilidades que eu falei. E praticando aquilo. Outra coisa, mais uma dica. Tu tá fazendo um cursinho ou mesmo tá procurando informações na internet, aprender um conteúdo, procura um exercício daquele conteúdo, ou se tá fazendo curso, tem tema de casa, tarefa de casa, não faz assim, tipo, cheguei da aula, já tá tudo quentinho no meu cérebro, então eu já vou fazer o exercício. Ou no último dia, eu sei que a maioria das pessoas é assim, às vezes eu também sou, né, sorry, mas deixar pra última hora, tipo, 5 minutos antes da aula, na outra semana eu vou lá e faço correndo de qualquer jeito. Aí depois tá tudo errado e tu não sabe o que deu na tua cabeça escrever o negócio todo errado. Por quê? Porque tu não fez com atenção, tu não fez com calma, tu fez de qualquer jeito. Não, tem que fazer com atenção. E a minha dica que eu ia dar é a seguinte: tenta fazer um pouquinho do exercício por dia. Ou então, se eu tenho aula na segunda, eu vou ter na outra segunda, deixa pro meio da semana ali, quarta, quinta, sei lá, pra tu fazer os exercícios. Que daí tu não fica uma semana inteira sem ter o contato com o idioma, entendeu? Essas são algumas dicas. Falei pra caramba, né? Ai, aqui tem muitas dicas. Se fosse deixar, eu falaria até amanhã, Alisson. Sorry. E, Drelly, como eu sei nos seus outros canais, eu já vi das suas viagens, conta pra gente das pessoas que você conhece, na sua grande experiência, o que os poliglotas têm em comum? O que você vê que é muito próximo um do outro, que você pode falar pra galera que a gente talvez possa copiar? Bom, eu acho que o que os poliglotas têm em comum, pessoas que já aprenderam 2, 3 idiomas, enfim, por exemplo, na facilidade, é que, primeiro, depois que tu aprende um primeiro idioma, fica mais fácil de aprender outros idiomas, porque o teu cérebro ele já tá acostumado a que forma que funciona pra ti pra absorver um conteúdo, começa a associar um idioma com outro. Sim, pode dar um nó no cérebro, mas ao mesmo tempo ajuda a raciocinar, porque, digamos, tal conteúdo, tô aprendendo no inglês, e ele tem o mesmo esquema no espanhol, por exemplo, que não tem no português. Então, como tu já sabe como funciona no inglês, tu vai aprender no espanhol fácil, só tem que aprender como que é ele no espanhol, entendeu? Tu vai fazendo essas associações. Vai ficando com mais facilidade, vai ficando com menos medo do idioma, né? De aprender os idiomas e principalmente de colocar em prática, porque tu vai acostumando, é uma coisa normal, não é aquele tipo, ai meu Deus, que desespero, vou ter que falar inglês com um nativo, ou sei lá, sabe? Ele já sabe da importância e principalmente ele vai pegando gosto pela coisa, porque quando a gente não sabe nenhum idioma, a gente fica tipo, meu Deus, eu preciso saber, eu preciso ser bilíngue, como é que eu vou fazer? Eu preciso aprender pra ontem e eu não sei como que eu vou fazer agora. Não, ele já não tá nesse desespero, ele tá gostando da coisa. E se tu não gosta do idioma, não se preocupa. Um exemplo, eu odiava o espanhol e o italiano também. E o alemão também. Ai meu Deus. Os únicos que eu mesmo gostava mesmo era francês e o inglês. Acho que eu fui... Na adolescência me obrigaram a estudar, acho que eu não era muito fã, mas depois eu peguei o gosto. Mas eu odiava, por exemplo, o espanhol e o italiano. E quando eu comecei a ver que eu conseguia falar e fui aprendendo e ficando cada vez mais fluente, eu fui pegando
criando gosto pela coisa. E hoje, por exemplo, o espanhol é um dos idiomas que eu mais sou apaixonada, tanto que trabalho com isso, tenho curso online e tudo mais, e adoro praticar o espanhol. Então, se tu não gosta de um idioma ou de todos os idiomas, não acho que tu é um caso perdido, porque ainda tem salvação, tá? Então é realmente o gosto da coisa. E claro, colocar em prática o máximo possível de alguma daquelas formas que eu citei antes. Eu acho que o principal é isso, eu não tenho nada de muito especial pra falar sobre o que eles têm, o que a gente, os poliglotas, enfim, tem em comum, né? Agora sim, fala pra gente, dá aquela dica bacana pra quem tá aprendendo um novo idioma. Que é lógico que eu vou anotar, porque eu tô aprendendo espanhol, não é à toa. Fala pra gente aí. Bom, as minhas dicas, eu já mais ou menos, né, que eu sou adiantada e não quis esperar as perguntas, falei tudo lá no começo. Então assim, fica em contato com o idioma todo o tempo, pratica o máximo que tu puderes, seja com amigos, sozinho, com aplicativos, se tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, ou o que for, assistindo filme, ouvindo música, o que for, tudo isso vai te ajudar e muito, principalmente com o listening, né, com a audição, a escuta, né. Faça a imersão total, isso é o mais importante. Coloca adesivo, Natal, falar de novo da cadeira. Um adesivo na cadeira escrito, tô aprendendo inglês? Escrito chair. Na mesa escrito table. Na TV escrito TV. Tarará. E assim, todo o tempo que tu olhar pras coisas, tu vais saber como é que é aquela coisa no idioma que tu tá aprendendo. E se tu esquecer como que se pronuncia, na hora, corre pro Google Tradutor, é um exemplo, né, que eu uso bastante, coloca no idioma, digamos, inglês, e coloca aquela palavra, bota pra ouvir o áudio e ele vai te pronunciar como que é, e tu vai repetindo até memorizar bem a pronúncia. Uma outra opção é tu aprenderes como que são os símbolos do dicionário, né, do alfabeto fonético e tal, internacional, e aí tu vai ver com os códigos, enfim, os símbolos do dicionário e vai saber como pronunciar olhando os símbolos no dicionário, né, de inglês, de espanhol, do que tu tiveres aprendendo. Não fica um dia sem contato com o idioma, principalmente se tu não quer ficar fluente daqui 15 anos, e sim daqui tipo um ano, por exemplo, aprender bem, sabe? Conseguir se comunicar. Então, essas são algumas dicas além das que eu falei lá na primeira pergunta que falei demais. O áudio original deu problema, então tenho que gravar essa pergunta de novo, porque é muito importante. Driele, conta pra gente, como é conviver com tanta língua na sua cabeça? Eu tô aprendendo espanhol e não tá legal. Conta pra gente um pouquinho da experiência. Bom, realmente, pode dar um nó no cérebro. Coisas que eu não indico e que me perguntam bastante. Por exemplo, devo estudar italiano e espanhol ao mesmo tempo? Eu não sou tão a favor. Não tem problema, se tu conseguir separar bem os idiomas, não há problema algum. Tu que sabe da tua vida, tu que decide. Mas, por exemplo, o italiano e o espanhol têm similaridades, né? Então pode confundir. O italiano e o francês também, o francês tem muita coisa que veio do italiano, apesar da pronúncia ser diferente, tudo ser diferente. Então pode talvez dar uma confusão também. Ao mesmo tempo, se tu aprenderes o italiano, por exemplo, depois for aprender o francês, tu vai ver que tem muita coisa em comum. Então pode ser útil, não é mesmo? Então, se for para aprender mais de um idioma ao mesmo tempo, eu indico que tu aprendas, por exemplo, inglês e espanhol, que não tem tanta coisa em comum junto, sabe? Inglês e italiano, enfim. Ou aprende um idioma de cada vez. E na hora de se comunicar com as pessoas, às vezes dá um nó, sim. Principalmente, que é o que mais me perguntam, tipo assim, ó, eu aprendi inglês, certo? O próximo idioma que eu vou aprender e que eu estou aprendendo é espanhol, por exemplo. Aí eu quero falar com a pessoa em espanhol, mas vem tudo na minha cabeça em inglês. Claro, por quê? Porque tu falas melhor o inglês. É a mesma coisa se eu tô aprendendo meu primeiro idioma, no caso seria o segundo, né? Que é o inglês. Quando eu quero falar com a pessoa, vem primeiro em português na minha cabeça, aí eu tenho que traduzir na minha cabeça em inglês pra falar com a pessoa. Só quando eu estiver super fluente no idioma que vai vir naturalmente, né? Mas isso é super normal, tá? Tenta assim, lembrou do negócio em inglês? Tenta traduzir daí pro espanhol. Pode demorar um pouquinho pra tu falar e tudo mais, mas é normal de uma pessoa que não tá ainda fluente no idioma. Outra coisa, é bem complicado, digamos, eu já trabalhei em navios de cruzeiro, né? Lá, às vezes, tu tá falando com um turista, um passageiro que fala francês, e aí em seguida tu já troca. Tá o meu computador louco. Já troca, tá falando com algum que fala inglês, e aí de repente já tá com algum que tá falando espanhol. Tu tem que trocar o clique ali, o switch,
na hora para outro idioma, e depois para outro, e depois para outro. Tu fica completamente louco, até mesmo os teus colegas de trabalho, cada um fala um idioma. Então, dá a louca mesmo. O ideal é que tu não... Porque o que acontece, tá? Se eu for passar um mês na Espanha e depois mais um mês nos Estados Unidos, depois é tranquilo, porque em 2 dias tu já acostumou, já ligou total o switch para aquele idioma e já fica tipo super craque, super fluente, se comunicando e se acostumando com aquele idioma. Depois tu vai demorar talvez 1 ou 2 dias para se ligar totalmente no espanhol e aí tu vai ficando só falando espanhol e assim vai. O difícil é quando tu tem que falar vários idiomas num dia só, em pequenos momentos cada um. Mas isso é super normal, tenta controlar o teu cérebro, mas não tem. Eu acho que é normal, né? Respondi? Nossa, Adriele, respondeu demais. Eu tô muito feliz de ter gravado esse vídeo. Eu espero que o pessoal que assistiu também tenha aprendido tanto quanto eu. Espero chegar daqui a algum tempo e falar mais das outras línguas que eu tô aprendendo. Eu tô aí na luta com o espanhol. Espero também estar falando mais. E pessoal, não deixa de seguir o canal da Adriele, vai estar aqui na descrição. Curte o vídeo e compartilha com alguém, beleza? Adriele, muito obrigado mesmo por ter participado. Muito obrigada, Alisson, pela oportunidade. Foi bem legal gravar contigo. Tem também um vídeo, gente, como vocês já talvez saibam, que eu gravei com ele no meu canal, Quero Ser Nômade. E a gente vai linkar por aqui em algum lugar, o Alisson vai linkar. E aí vocês podem ir lá e ver que a gente falou do intercâmbio que o Alisson fez. Tri legal. E aproveita e me segue lá no meu canal também pra saber novidades sobre viagens, intercâmbios, nomadismo digital e muitas outras coisas, e também nos meus outros canais para aprender outros idiomas e para saber tudo da vida, porque eu falo um pouquinho de tudo, dá pra perceber que eu falo bastante, né? Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma, que todos consigam aprender muitos idiomas e eu mais ainda, que aprenda mais e mais. E Alisson, mais uma vez, muito obrigada. Todos os tchauz foram dados e não esqueça de clicar aqui para poder ver o vídeo que eu gravei com a Adriele lá no canal dela. Ficou muito massa, eu contando mais da minha experiência de intercâmbio. E se inscreva no meu canal aqui, o Quero Ser Poliglota e o Quero Ser Nômade. Lembra, a Adriele tem 5, a Adriele tem muito canal, então não perde não. Valeu!